e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados, por gentileza, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos, amigos, devotos de São José, é sempre motivo de alegria para nós nos encontrarmos em torno do altar para celebrarmos a Santíssima Eucaristia e partilharmos a palavra. É sempre alegria para nós nos encontrarmos com os irmãos e assim alimentarmos a nossa fé, recarregarmos as nossas baterias para assim vivermos a semana que nós estamos iniciando. Domingo com missa, semana com graça. E aqui estamos nós. É interessante quando nós observamos que esse 16º domingo nos apresenta uma conotação da figura do bom pastor. Semana passada a liturgia nos mostrou um âmbito vocacional, nos mostrando que Jesus chama, Jesus prepara e Jesus envia. No dia de hoje, aqui, a figura que sobressai é o pastor. O pastor tem uma grande missão, cuidar aí então do seu rebanho. Tem a missão de preservar ali então as ovelhas do mal, guardá-las, defendê-las contra os lobos ferozes, levá-las a um lugar seguro, um lugar de boa pastagem. Essa é a vocação do pastor, essa é a missão daquele que foi escolhido para cuidar de um rebanho. E nós acabamos de ouvir que o profeta Jeremias inicia a leitura falando: ai dos maus pastores, que ali não haverão de receber ali então as consequências diante do não cuidado. Quando nós observamos o profeta o profeta Jeremias, onde hoje ele se dirige a todos nós, porque de uma forma ou de outra nós recebemos uma missão, de uma forma ou de outra nós temos um rebanho para cuidar, e com certeza nós, diante da responsabilidade que nos dada, temos aí então um papel a cumprir. É interessante que o profeta hoje se dirige diante de uma responsabilidade que nos foi dada no âmbito religioso, no âmbito profissional, no âmbito político, no âmbito social, no âmbito econômico e com certeza no âmbito religioso. De uma forma ou de outra, nós temos um papel a cumprir. E se nós não cumprirmos, aí então liberdade, nós haveremos de nos enquadrar nas palavras do profeta Jeremias nessa noite: ai de vós, maus pastores. A nossa obrigação é fazer com juros a missão que o Senhor nos confiou. A nossa obrigação é fazer com juros aquilo que com certeza o Senhor nos entrega. O Senhor deposita em nossas mãos e Ele espera que nós possamos corroborar para que verdadeiramente a nossa missão se torne visível diante do cuidado que nós temos. É preciso então que nós tenhamos um coração sensível. É preciso que nós cada vez mais possamos nos colocar aí no lugar do outro, como bem nos apresenta aqui o Salmo 22,
quando aí então nos remetemos a esse salmo e nós aí então repetimos: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então Deus é esse pastor e nós então como pastores também devemos cuidar aí cada vez melhor do rebanho que o Senhor nos confiou. Então que nós, reanimados diante da missão que o Senhor nos deu, a gente possa cada vez mais cultivar esse zelo, a gente possa cada vez mais cuidar. Quando nós olhamos o profissional que se dedica à exploração, quando nós olhamos aí então o sacerdote que se dedica a uma missão, quando nós olhamos o Senhor, olhamos a Senhora, o carinho que o Senhor tem para com a família, tudo isso a gente observa que a graça, o pastoreio, cada vez mais se torna visível em tudo aquilo que vai realizar. Então nós queremos rezar por nós, queremos rezar pela nossa vocação, queremos rezar pela nossa missão, queremos rezar pelo rebanho que o Senhor nos confiou e, acima de tudo, pedirmos a sensibilidade para cada vez mais agirmos como um pastor ou agirmos como bons pastores, e assim nós somos. Quando nós olhamos a primeira leitura com o Evangelho, encontramos uma grande ligação. Falávamos do anúncio vocacional que semana passada a liturgia nos apresentou, e hoje a liturgia segue também nos apresentando essa dimensão do Evangelho, essa dimensão do bom pastor. Aqui acabamos de ouvir que Jesus olha para aquele povo e tem compaixão. Jesus olha para aquele povo e sente ali realmente uma compaixão diante de uma situação que aquele povo se comportava como se não tivesse pastor. E quando nós observamos que o texto de hoje nos apresenta a vida apostólica, quando nós falamos em apóstolos, nós logo nos remetemos àqueles que foram enviados. Foram enviados para a missão e hoje eles retornam. E eles retornando, eles vão ali então partilhar com Jesus tudo aquilo que eles vivenciaram. Com certeza a missão foi difícil, mas teve também as suas alegrias. Então Jesus se senta e ali então vai estudando aquilo que eles estavam partilhando, a alegria. Recordamos que Jesus confia a eles a mesma missão. A mesma missão de Jesus, ele então confia a esses apóstolos, onde eles receberam o poder para expulsar o mal, receberam o poder para curar os enfermos, receberam o poder para anunciar a nova, e ali então eles voltam e partilham a alegria da missão. Quando nós observamos que tudo começa com Jesus, para dizermos que a ação evangelizadora tem o início com Jesus e com certeza o fim com o próprio Senhor. Em Jesus não há, sem Jesus não há anúncio no Evangelho, sem Jesus não há partilha, sem Jesus com certeza não há comunhão, para dizermos então que Jesus é o centro da nossa evangelização. Todo evangelizador é chamado a ter uma experiência com o Senhor. Todo evangelizador é chamado a ter uma experiência mística. Diante da sua experiência de fé, é preciso que de fato nós possamos conhecer quem é Jesus. Quem sou eu para vocês? Jesus então perguntava aos seus apóstolos, em uma das ocasiões onde as pessoas ali especulavam a respeito da sua missão. Diante daquilo que as pessoas conseguiam ver Jesus como qualquer profeta, mas Jesus dessa vez de fato os seus sabiam quem é ele. Se nós não sabemos quem é Jesus, se nós ainda não vivemos uma experiência com Jesus, a nossa missão ela então se torna infértil. Se nós de fato não sabemos quem é Jesus, não tem sentido nós anunciarmos, porque a gente só dá
aquilo que tem. Se nós temos fé, com certeza nós vamos transmitir fé. Se nós temos amor, nós vamos dar amor. Mas se nós não temos nada, nós com certeza não vamos oferecer nada. Aí a nossa experiência missionária, ela então se torna fé. Então é preciso que nós tenhamos essa experiência com o Senhor diante daquilo que nós vamos realizando como pastores que somos. O Senhor verdadeiramente, Ele então, aí então vai cada vez mais nos agraciando para que nós nos tornemos de fato anunciadores. Então, meus amados, é interessante que nós tenhamos essa experiência íntima e profunda com o Senhor. É preciso que de fato nós tenhamos esse encontro com o ressuscitado. A gente observa que uma grande multidão, ali então sedenta, buscava Jesus. Uma multidão que ali estava sedenta, ali então da presença de Jesus. Uma multidão que nem se preocupou aí então com a barriga, porque a palavra alimentava aquela palavra. Jesus queria estar com os seus, mas Jesus então se retira. Chegando a outra margem, aquele povo já estava à espera, porque aquele povo estava ansioso, e Jesus olha com esse olhar misericordioso, a ponto de dizer: tenho pena deste povo, porque está como ovelha sem pastor. A cabeça ali então faltando, o corpo fica sem direção. Quando as ovelhas estão sem pastor, as ovelhas se tornam vulneráveis, as ovelhas se perdem, as ovelhas ali então se tornam ali meio que inseguras, porque não tem ninguém para conduzir ali no rebanho. A gente recorda 10 meses que nós estivemos sem o pastor de nosso serviço, tivemos um amigo de Jadô, mas a gente sabia que não nos pertencia, estava ali então com a sua colaboração. E a gente percebeu que a igreja deu uma friada aqui em nossa arquidiocese, porque estávamos sem o nosso bispo titular, mas graças a Deus, depois de 10 meses, nós então fomos agraciados. E aí então a gente percebe que passo a passo, pouco a pouco, aí então as coisas começam a se organizar. Desde já eu quero convidá-los para o próximo dia 2, o Senhor Assistência estará aqui pela primeira vez, celebrando em nosso santuário, às 17 horas. Então nós observamos que é preciso que nós estejamos unidos à cabeça, e essa cabeça nós chamamos de pastor, e vai então nos levando. Jesus olha para aquele povo e ali então tem compaixão. Jesus não tem uma comoção de coração, porque ele não se depara com os pobres, com os humildes, os rejeitados, os menos favorecidos. Não que Jesus fazia a acepção entre as pessoas, mas ele tinha um olhar ali então misericordioso para os menos favorecidos. E nós, com certeza, estendemos o nosso olhar. E diante desse sentimento de misericórdia, nós cada vez mais queremos nos colocar no povo. É preciso que nós, como pastores, tenhamos um coração misericordioso. O sentimento de pena é muito bom. O sentimento de pena é abstrato. A gente olha, passa e ali então tem pena, a gente vai embora. Quando a gente olha, para e ali não tem compaixão, a gente não se sossega até resolver aquela situação. Ali é o coração misericordioso, é o coração do pastor, é o coração de um mestre que é diferente do professor, é o coração daquele que se preocupa, porque a criança não consegue assimilar o assunto, porque a criança não consegue se relacionar com as demais. Na hora do recreio, como nós aprendemos, no nosso tempo era recreio pecado. Então, porque a criança não consegue se comunicar,
é o mestre que com certeza chega ali ao coração daquela criança. É aquela preocupação por ver o seu compromisso, olha a sua falta falta, né? A sua falta realmente, ali então mesmo no espaço vazio, porque com certeza nós temos um coração do pastor, nós temos um coração misericordioso. É esse sentimento que a liturgia restauradora quer suscitar em nosso coração. Então, nos sintamos agraciados porque Deus nos cumpriu uma missão, e é preciso que nós possamos rezar para que cada vez mais o Senhor nos dê em coração de pastor, em coração misericordioso, para acolhermos a todos. Estamos precisando também de pastores com amor aí então grandioso, que seja expressado diante das nossas ações, que eu devo rezar por vocês e vocês devem rezar por mim, para que juntos possamos construir cada vez mais esta graça que o Senhor nos confiou, este amor recíproco do pastor com o seu rebanho. Diante desta grande graça, nós compreendemos que Paulo nos apresenta que o Senhor já nos aproximou. O Senhor nos trouxe para perto de Deus, para perto ali então da sua misericórdia. E é interessante que Paulo ele então destaca onde esse pastor vai reunir as ovelhas. Aqueles que estavam longe, aqueles que estavam distantes, aqueles que estavam aí então perdidos, aí pela discórdia, pelos descuidados, aqueles que estavam distantes, fruto de um descuido de alguns pastores. Aí então Paulo vai dizer que todos esses foram trazidos para perto do Senhor. Aqui então Paulo fala que tudo é fruto do sangue de Jesus derramado na cruz. Tudo foi feito pelo seu sangue, que ali então na cruz nos redimiu. Ele já nos reconciliou com o seu sangue derramado, e derramando o seu sangue, ele então vai nos aproximar cada vez mais dele. Diante do seu sangue derramado, ele nos dá a graça da liberdade. Ele então faz com que nos tornemos livres, e diante dessa consciência podemos viver da fagulha que Deus nos deu. Nós então nos tornamos aptos para agirmos de acordo com o nosso dever. Então, meus amados, a liturgia desta noite quer nos motivar para que possamos reanimar a nossa vocação, e reanimando a nossa vocação, possamos cada vez mais nos colocar diante do Senhor para vivermos aí no nosso pastor. Que Deus abençoe aqui o nosso santuário, abençoe aqui cada família representada, abençoe a mim e a todos nós, hoje e sempre. Amém. Peçamos a mãe da menina pastora que interceda por todos nós, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo o céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado,